Olá, turma, meus amores. Nós vamos iniciar, nossa aula vai começar agora, de português, e nas bênçãos do Senhor para esse dia, que Deus nos conserve com saúde. Graças a Deus por mais um dia de vida. Vamos lá, iniciando a nossa aula de português com seu material aí, e vamos dar início. Seu caderno agora de português para correção das palavras que vimos na aula anterior, palavras semelhantes. Estudamos palavras parônimas. Vamos à correção. Pesquise o significado dessas palavras. No dicionário, você provavelmente deve ter encontrado e ter colocado aí, tá bom? Discriminar. O que é discriminar? É perceber diferenças, distinguir e discernir. Dê uma olhada na sua pesquisa. Discriminar é o mesmo que absolver de um crime, inocentar. Imigrar, entrar no país. Emigrar, sair do país. Confira as suas respostas de acordo com o dicionário que você pesquisou, as respostas aí parecidas com a que a tia colocou, bom? Vamos para a segunda agora. Estão corretamente empregadas as palavras na frase A. Os noivos receberam os cumprimentos no salão de festas. Pronto, a primeira opção. E terceira questão. Complete as lacunas com as palavras do parêntese que preencham corretamente a afirmativa. O motorista, a resposta, infringiu as leis de trânsito. Por esse motivo, a pena infligida foi a suspensão da habilitação. Pronto, faça a sua correção, coloque CD, a data de hoje aí no seu caderno, conferindo as suas respostas com as que estão à sua disposição. Terminando aqui a nossa correção da atividade, nós vamos agora para a revisão de preposição. Nós temos, em outras aulas que vão vir, um conteúdo que ele precisa que você saiba preposição e uma outra classe gramatical que eu vou dar agora, artigo. Preposição já foi dada há alguns meses atrás. Eu estou trazendo ela aqui de volta porque você vai precisar. Quando eu apresentar esse conteúdo, você vai lembrar que precisa entender, reconhecer o que é uma preposição. Então, vamos iniciar. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. Por que eu chamo palavra invariável? Porque eu não posso modificar essa palavra, certo? Ela fica do jeito que ela está aí, sem mudança em uma frase. Por isso que chama invariável. As principais preposições são essas, ó. A, com, de, em, para, sem, ante, contra, desde, entre, perante, sob, após, por, sobre e até. Lembrando a você sobre a preposição sob e sobre. O que é que significa sob? Embaixo. Lembrou? Sobre, em cima. Viu? Você não pode esquecer dessa diferença de sob e de sobre da preposição. Então, lembrando novamente, preposição é a palavra que liga dos termos da oração, subordinando um ao outro. O que é subordinando um ao outro? Porque vai precisar um do outro para ter aquele sentido completo. Um vai precisar do outro, ok? Vamos ver isso agora nesses exemplos que vamos ter. E também lembrando aqui das locuções prepositivas, que tem a mesma função de uma preposição, fazer a ligação. Exemplo, abaixo de, acima de, acerca de, a fim de, além de, apesar de, antes de, depois de, ao invés de, diante de, em face de, em vez de, graças a, junto com, junto de, defronte de, através de.
de encontro, de em frente de, em frente a, sob pena de, a respeito de, ao encontro de. Pronto, essas são algumas preposições, locuções prepositivas, que são chamadas de locuções prepositivas porque vem formado por uma, duas ou mais palavras, mas tem a mesma função da preposição, fazer aquela ligação, fazer ligar um termo ao outro. E agora, artigo. Artigo é o que vamos ver agora, a classe gramatical. Lembrando, preposição já foi dadas, as preposições em outras aulas anteriores. Já fizemos exercício de preposição, do sentido da preposição. Então, eu espero que você retome ao estudo de preposição no seu livro, passe as páginas, procure onde está, os exercícios que foram feitos, para você lembrar, relembrar. E agora vamos para artigo. Artigo é uma classe gramatical. O artigo ele pode ser definido e indefinido. Agora, o que são os artigos? Os artigos são palavras que vêm antes do substantivo, determinando seu número em singular ou plural e seu gênero em feminino ou masculino. Vamos lá os exemplos. A menina. Menina é um substantivo feminino. Então, antes dela tem que vir o quê? Um artigo. E esse artigo tem que ser feminino. Menina, né? A menina. Para fazer a concordância aí, tá bom? O menino. Novamente, menino é um substantivo que está no masculino. Então, o artigo que tem que estar também no masculino. Ó, note que a menina está no singular, o menino está no singular. E o artigo também está no singular. Ou, vamos ver agora um outro exemplo. As meninas. Note que aqui passou o substantivo para o plural. Então, o artigo também vai passar para o plural. Meninas é feminino, então o artigo tem que estar no feminino. Meninas está no plural, o artigo vai ser um feminino no plural. As meninas. Da mesma forma, os meninos. Meninos está no masculino, plural, então o artigo tem que estar no masculino, plural. E ele vem sempre antes do substantivo. A menina, as meninas, o menino, os meninos. Vou dar outros exemplos agora. A caneta, as canetas. O caderno, os cadernos. O homem, a mulher. Os homens, as mulheres. E lembre-se aqui, o artigo ele pode ser definido e indefinido. Vamos conhecer agora esses artigos definidos e depois os indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os, as. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Artigos definidos, eles determinam os substantivos de forma precisa, indicando que é aquele ser específico e nem outro. Quando eu utilizo artigos definidos antes de um substantivo, eu já sei de que se trata, é um substantivo ali específico para mim, então eu vou usar artigos definidos. Exemplo, eu comprei a mochila roxa que estava na vitrine. Quando eu digo que eu comprei a mochila roxa, eu já sabia que não era uma mochila qualquer, eu já sabia qual era a mochila. Então, por isso, eu já defini qual era a mochila. Por isso, o artigo aí é o a mochila, porque eu já sei que é aquela mochila que eu quero. Portanto, artigo definido. Eu encontrei o professor de português no colégio na praia. Eu encontrei o professor de português. Eu já sabia qual era o professor de português. Portanto, eu usei um artigo definido. O professor de português. Não era um professor qualquer. Era o professor de português que eu sabia quem era. Bom? Agora, por que eu classifico como os artigos indefinidos? Que é uma, uns ou umas.
eles indeterminam os substantivos, referindo-se de forma imprecisa a alguém ou alguma coisa, havendo a hipótese de serem várias coisas ou seres. Ou seja, quando eu utilizo artigos indefinidos, eu não estou determinando, eu não sei, eu não estou especificando, pode ser um qualquer. Exemplo, eu comprei uma mochila roxa que estava na vitrine. Eu comprei uma mochila roxa, pronto. Eu não fui determinada a comprar a mochila. Uma mochila. Podia ser roxa, podia ser preta, podia ser branca, ok? Eu encontrei um professor de português num colégio na praia. Ou seja, um professor de português. Eu não sei qual é o professor. Eu sei que ele é português, mas não sei quem é. Por isso que eu usei um professor de português, porque eu não sei qual é o professor. Bom? Não estou especificando aqui quem é o professor. No mesmo caso, eu não estou especificando a mochila. Pode comprar qualquer mochila e pode ser qualquer professor de português. Eu não identifiquei aqui. Por isso eu usei pronomes, artigos indefinidos. Artigo definido novamente. Vamos ver. O, a, os, as. Exemplo 1. Maria Júlia foi à feira e comprou a banana. Quando a Maria Júlia se dirigiu até a feira, ela já sabia que ia comprar aquela banana, a banana. Ela já sabia, ok? Então, perceba que no exemplo 1, o artigo definido a especifica que Maria Júlia comprou a banana e não qualquer fruta. Ela foi para comprar a banana e não qualquer fruta, ok? Portanto, usei aqui o artigo definido a, especificando que era a banana e não uma fruta qualquer. Exemplo 2. A casa foi pintada na cor vermelha pelo pai de João. Ó, a casa, quando eu digo a casa, eu já sei de quem é a casa. Ó, enquanto no exemplo 2, o artigo definido determinou com precisão que não foi qualquer casa, e sim uma casa específica, a casa de quem? Do João. Analise novamente aí, ó. A casa foi pintada na cor vermelha pelo pai de João. Ó, pronto, vamos lá agora. Aqui eu tenho alguns substantivos. Eu posso usar os artigos, os brinquedos, que tem vários, mas eu poderia dizer só assim: a boneca, o avião, o urso, o caminhão, o carro, o helicóptero, o robô. Note que quando o substantivo estava no feminino, eu usei o artigo feminino. Quando falei os brinquedos no plural, o artigo foi para o plural, os brinquedos. Aqui novamente, eu posso dizer o carro, como os carros, no plural. O artigo ele vai combinar com o seu substantivo. Se ele estiver no singular, o artigo vai ficar no singular. Se ele estiver no plural, vai também para o plural. O carro, os carros. A bicicleta, as bicicletas. E aí tá começando a entender? Então, os artigos, eles são praticamente só 8. 4 definidos e 4 indefinidos. Os definidos, o, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas. Lembrando que sempre variando em gênero masculino e feminino e número singular e plural, ok? Vamos adiante aqui, ó. Artigo indefinido novamente aqui, repetindo e revisando. Uma, uns, umas. O artigo indefinido é o contrário do artigo definido, pois o indefinido não especifica com precisão os substantivos. Maria Júlia contou para a irmã uma história. Ó, ela contou uma história. Ela não especificou, ela não tinha especificado qual era a história, ela não estava determinada qual era a história. Por isso, podia ser uma história qualquer para ela contar para a irmã. Uma história.
No exemplo 1, o artigo indefinido não determinou com precisão a história que Maria Júlia contou, e sim qualquer história. Exemplo 2. Uma casa foi pintada na cor vermelha. No exemplo 2, o artigo indefinido determinou que qualquer casa foi pintada e não uma casa específica. Uma casa foi pintada na cor vermelha. Não especificou de quem era a casa. Bom, poderia ser foi aí qualquer casa, ele não especificou. Por isso, usamos, quando não especifica, pode ser uma coisa qualquer, nós utilizamos artigo indefinido, que é uma, uns, umas. E a tarefa que eu passei para você está na plataforma, lá nos documentos, na pasta de português, onde temos lá as questões para que você passe para o seu caderno e reveja mais uma vez esse conteúdo da aula de hoje, para que você possa revisá-lo através da atividade. Lembrando que aqui revisamos preposição, aquela palavra que liga termos em uma oração e que é de tal importância que você tem que dar a essa revisão, porque você vai precisar desse conteúdo mais adiante. Você entendeu o que é uma preposição e você entendeu o que é um artigo. Apresentei para você uma classe gramatical chamada artigo. Você viu que o artigo pode ser dois, classificação, né? Artigos definidos, o, a, os, as, artigos indefinidos, uma, uns, umas. Pronto? Então, vamos lá na tarefa, faça aí a sua revisão de preposição também, consiga aí fazer essas questões e na próxima aula estaremos corrigindo e tirando suas dúvidas através das respostas. Então, um beijo para você e até a nossa próxima aula de português. Tchau!